Nesse vídeo eu vou te apresentar um padrão de projetos de desenvolvimento de software sensacional para você deixar o seu código mais flexível e mais dócil, mais amigável a mudanças. Olá, meu nome é Matheus Apolinário e você está no CodeZone XT. E o padrão de projeto que eu pretendo mostrar para vocês nesse vídeo é o Strategy Pattern. É um padrão de projetos comportamental muito interessante que trabalha explorando, na verdade, contribuindo para a gente respeitar o princípio de inversão de dependências do Solid. Eu vou explicar mais a partir desse artigo aqui que eu vou linkar aqui na descrição para vocês. E depois a gente vai entrar num caso de uso mais prático, onde eu implementei esse padrão de projetos no meu trabalho para poder construir uma solução. Então, a gente vai ter essa parte teórica que a gente vai passar mais rápido e depois a gente já vai entrar no código para entender como que essa implementação funciona. Bom, o padrão de projeto, o Strategy Pattern, ele trabalha tendo uma implementação concreta que eles chamam de contexto. E esse contexto ele armazena um atributo de estratégia, que é um atributo genérico de uma estratégia genérica, onde essa estratégia ela pode ser qualquer estratégia que a gente implementar. Então a gente pode passar para essa classe concreta, que seria o contexto, qualquer estratégia genérica. O problema que esse padrão de projeto resolve seria desse cenário como que é destacado aqui nesse artigo. Eu não vou chegar a ler para vocês tudo, mas vocês podem consultar. Mas em resumo seria um problema de atacar o mesmo desafio de formas diferentes, usando estratégias diferentes. No caso do exemplo deles é de um veículo, no caso as pessoas que dirigem, as pessoas que preferem usar o transporte público. Então é um desafio que deve ser atacado de formas diferentes. Então exige estratégias diferentes. Então esse padrão ele propõe para a gente construir estratégias por trás e estratégias concretas por trás e trazer para a gente na classe concreta um atributo que aponta para uma estratégia genérica. Seria essa a ideia. E aqui eles mostram a solução, vocês podem ler com mais calma, que é basicamente o que eu contei para vocês, que o contexto delega o trabalho para uma estratégia específica. Esse contexto ele tem um atributo de estratégia, onde ele vai receber uma estratégia e a partir dessa estratégia executar a atividade que ele precisa. E aqui embaixo tem a estrutura do padrão de projeto, que seria esse contexto que eu falei para vocês, que tem um atributo de estratégia e tem um método que faz alguma coisa. No caso, essa alguma coisa ela é executada a partir da estratégia que a gente passa para nesse atributo strategy. Percebam também que a gente tem as estratégias concretas que herdam de uma estratégia genérica. E esse contexto, ele aponta para uma estratégia genérica, ou seja, a gente pode passar qualquer estratégia concreta para esse contexto executar alguma coisa. Eu acredito que ficou bem claro esse padrão de projetos para vocês. Agora eu vou mostrar a implementação prática, usando um exemplo da vida real, usando um exemplo do meu trabalho, para vocês entenderem melhor como funciona. Bom, eu utilizei esse padrão de projetos para poder gerenciar o sistema de autorização de um serviço de requisições HTTP que eu criei. No caso, é esse HTTP Service Facade aqui, onde eu precisava de tornar esse serviço o mais genérico possível para poder lidar com tipos de autorização de APIs diferentes. No caso, a gente pode trabalhar com diversos tipos de APIs que têm formas de autenticar diferentes. No caso, algumas podem utilizar a estratégia por Bitter Token, outras podem ter
estratégias próprias, talvez um carry parameter diferente. Então, é esse problema que eu quis atacar. Eu quis trazer como contexto seria esse contexto de autorização e teriam estratégias específicas de autorização para poder atacar esse problema. Tomando como base isso, e eu vou mostrar para vocês primeiro esse HTTP Service Facade, porque aí vocês conseguem entender o problema para depois eu entregar a solução, que é a implementação do padrão de projetos Strategy Pattern. Aqui para vocês entenderem é como se fosse um wrapper HTTP que faz uma ideia de injetar os parâmetros de autorização e meio que lidar com as requisições para a gente. Então seria um outro padrão que seria uma fachada para esse serviço HTTP que vai de fato fazer as requisições para a gente. No caso eu passo um contexto de autorização, que depois eu vou mostrar para vocês, como um atributo dessa classe HTTP Service Facade e um base URL. E em cada um dos meus métodos, cada um dos meus verbos do protocolo HTTP, no caso get, post, put e delete, eu passo uma annotation aqui, que é um decorator customizado. Esse decorator aqui, ele basicamente executa esse método concreto dentro do meu contexto, que seria equivalente a esse do submitting aqui. Esse execute é o método concreto dentro do nosso contexto de autorização. E esse execute ele é o responsável por delegar essa tarefa para a estratégia específica, mas eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas só para vocês entenderem, eu obtenho os cabeçalhos e os parâmetros já com a autorização injetada e repasso para minha função novamente. Então, esse decorator faz isso. Então, quando eu faço um get aqui, esses params e esses headers, eles já vêm com o que é necessário para autenticar aquela API já injetado dentro deles. É isso que esse decorator faz. Agora vamos para a implementação concreta da minha do meu contexto. Dentro do meu Authorization Context, vocês podem perceber que segue exatamente essa estrutura aqui. Eu tenho uma estratégia, que é um atributo dessa classe de contexto. E essa estratégia ela é de um tipo genérico. Ela é de um tipo que é uma interface, um tipo abstrato. Que no caso a gente pede para que a estratégia que seja recebida por este contexto, ela siga esses pré-requisitos aqui. A implementação de um método getHeaders e a implementação de um método getParams e também de um construtor com essas características aqui. No caso, eu estou passando argumentos nomeados que podem ser de qualquer nome. Depois disso, percebam que eu tenho um método execute que toma como base a estratégia que eu instanciei, que eu atribuí aqui a essa atributo strategy e executa os dois métodos que eu tenho na minha classe base. No caso, esses dois aqui. Percebam que isso aqui é exatamente essa ideia aqui de cima. Agora a gente vai para as estratégias concretas. Eu vou mostrar para vocês uma estratégia concreta que seria a de Base Authorization. Não, a Base Authorization é a base. É o Bearer Token Strategy. A Bearer Token Strategy ela é uma classe que implementa de forma concreta a autorização para uma API que trabalha via Bearer Token, que trabalha com a autorização de Bearer Token. Perceba que eu injeto nos cabeçalhos, nesse método getHeaders, um cabeçalho authorization com o token aqui na frente e com esse prefixo bearer, que é exatamente o que é necessário para se autenticar usando a estratégia de bearer token. Perceba que os parâmetros eles
são... Eu basicamente só retorno os parâmetros novamente, sem fazer muito... injetando os extra parâmetros, mas sem fazer muita tratativa. Porque a ideia dessa autorização via BitterToken é manipular os cabeçalhos. Essa é a estratégia específica de BitterToken. Agora, uma outra estratégia que seria dentro do ClickSign, que é um provedor que a gente tem aqui dentro, que é uma API que a gente utiliza aqui no trabalho para poder lidar com assinaturas. Perceba que essa API deles tem um meio de autorização diferente, não é por BitterToken. Eles necessitam de um carry parameter chamado Access Token. E eu passo esse Access Token aqui e injeto ele nos meus campos nos meus parâmetros de retorno aqui pra gente. Perceba que só nesses dois já deu para notar que a gente pode utilizar a gente pode passar essas duas estratégias em contextos diferentes e elas vão executar da mesma forma. A gente pode utilizar o mesmo contexto para executar duas estratégias diferentes, porque elas seguem um mesmo padrão, elas seguem uma mesma base. Essa última estratégia aqui que é muito interessante também, que vocês podem chamar métodos dentro desses cabeçalhos, por exemplo, desses métodos que são exigidos pelo Base Authorization Strategy. Que no caso, perceba que essa API diferente, que é a API da fidúcia, que é um outro serviço que a gente utiliza, ele não se autentica pegando um token dos parâmetros. Ele faz uma requisição por meio desse método __ authenticate para a fidúcia para retornar um token que a gente pega aqui, faz uma requisição, um post com as credenciais de super usuário para poder obter um token de acesso, e esse token aqui ele é retornado a partir desse método aqui. E perceba que eu chamo esse método aqui em cima e injeto da mesma forma do BitterToken normal, mas eu faço uma autenticação customizada, ou seja, uma estratégia customizada a partir dessa API que exige uma manipulação diferente com esse token, para chegar nesse token. Perceba que fica bem interessante essa abordagem. E dentro o mais interessante disso tudo é que dentro do próprio HTTP Facade a gente só recebe um authorization context, passando uma estratégia. Para vocês verem agora uma implementação real, uma implementação concreta desse HTTP Facade, eu posso vir aqui no provider para vocês. Vocês podem perceber que eu passo a autorizar, eu instancio um novo authorization, um novo contexto de autorização, passando como parâmetro para uma estratégia específica, a estratégia de autorização que eu quero utilizar, passando esse token que eu pego por variável de ambiente. Percebam que como é uma estratégia específica, eu poderia ter colocado o API token dentro também da própria estratégia, e ela mesma ficaria responsável por injetar esse token nos cabeçalhos, mas dessa forma também funciona. E percebam, olha como fica fácil instanciar um novo HTTP Service Facade com esse meio de autorização, usando essa estratégia de autorização pelo ClickSign. É só você passar um objeto de um contexto com essa estratégia específica já atribuída para essa chave authorization, para esse atributo authorization dentro do HTTP Facade, que já vai ser suficiente para a gente poder fazer as nossas chamadas HTTP dentro do nosso provider, já todas autorizadas, todas autenticadas. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito dessa implementação. Se você ficou curioso para poder entender um pouco mais sobre padrões de projeto, eu te convido a se inscrever no meu canal e também deixar o seu like, deixar um comentário pedindo mais conteúdo sobre esse assunto que eu vou trazer para vocês. E também uma última coisa que eu peço para vocês é que vocês
Confiram o meu curso, eu tenho um treinamento de React Native, que lá dentro eu também ensino muitos padrões para você deixar o seu código um código mais legível e um código melhor dentro do ambiente de desenvolvimento móvel. Uma estrutura melhor, então eu prezo muito por essa qualidade de código. Então confere o meu curso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.